quem dança seus males espantam, né? Sério? A dança cura, a dança liberta. Quando a pessoa está triste, ela dança, ela extravasa, ela... Fala galera, estamos de volta aqui mais um rolê inteligente para vocês. E hoje percebam que nós estamos num cenário totalmente diferente e bem bacana, né? Hoje nosso rolê, um rolê inteligente, tão massa quanto fazer um fouetê bem feito. E eu quero saber aqui da galera depois quem é que já está fazendo fouetê aqui, hein? Pode ter certeza que hoje a gente vai sair daqui fazendo tudo. Hoje nós estamos com uma história aqui muito legal. Uma história que envolve dança, envolve empreendedorismo, envolve dificuldades, vencimento, tudo que é legal, do jeito que vocês gostam. E hoje nós estamos aqui com uma super convidada, uma artista bailarina para vocês verem como a gente está trazendo histórias legais aqui para vocês. Márcia Gabriela. Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso rolê inteligente. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas entenderem quem está aqui com a gente, as suas especialidades. Explica para a gente um pouquinho. Obrigada pelo convite. Como você falou, sou artista bailarina, é o meu registro profissional e de formação clássica eu sou professora registrada da Royal Academy of Dance, que é uma faculdade específica de ensino de balé clássico com sede em Londres. Então eu estudei há alguns anos, né? E hoje eu tenho essa formação aí no meu currículo. Bacana, bacana demais. Márcia, assim, a gente começou conversando, né, justamente falando dessa questão de empreendedorismo. Nossa pegada aqui é muito falar sobre isso, mas a gente quer falar também um pouquinho da tua história, né? E aí a gente vinha falando aqui sobre fouetê, né? Não sei nem se esse termo está certo. Está certo o termo? Falei certo? A pronúncia está corretíssima. Está certo. E é também um passo de muita dificuldade técnica. Quem entra no balé, acho que já tem algumas aspirações, né, digamos assim. Você acha que já entra sabendo assim de que, não, eu gostaria de já fazer esse passo, mesmo que não saiba, por exemplo, o nome específico, né? Mas a gente acaba vendo muita coisa, né? Então, por exemplo, não, eu gostaria de ficar girando com aquela pontinha dobrada. Já chega falando isso ou não? Já chega sem saber de nada? O que é mais comum? A criança, quando entra no balé, ela quer logo rodar, girar. Uhum. São as piruetas, é o que elas mais querem fazer. E o famoso espacate, né? Que é aquela abertura total no chão. Tanto que o balé ele é meio estereotipado por conta desses movimentos, além do uso da sapatilha de pontas. Sim, uhum. Mas isso são processos Sim. que vão vir ao longo dos treinamentos e, claro, ao longo da idade, né? Uma criança de 3, 4, 6 anos, a gente precisa respeitar as fases do desenvolvimento motor dessa criança. E conforme ela vai crescendo, tanto em questão física, na idade, ela também vai crescendo tecnicamente dentro do balé clássico. E tem, por exemplo, uma idade específica, por exemplo, não, o ideal, não estamos falando que ninguém pode, porque hoje em dia, se você quiser pode, os meninos aqui já vão se matricular também, né? Mas qual que seria, por exemplo, uma idade ideal? Assim, não, o ideal seria que aquela criança entrasse com tal idade. O recomendado é com 3, 4 anos de idade. Uhum. A partir dessa idade, a gente tem um trabalho, uma metodologia voltada para o trabalho dentro do balé clássico. Mas a metodologia, a técnica mesmo do balé clássico, ela só vai ser introduzida para a criança a partir dos 7 anos de idade. Aí que ela vai aprender toda a especificidade do balé, tanto em relação à técnica, quanto em relação à nomenclatura, à terminologia. Sim. E como que vocês fazem, por exemplo, porque assim, criança de 3, 4 anos, até 5 aí vai... A atenção é difícil, hein? Eu sei porque eu tenho um pequeno lá em casa que dá trabalho. Mas assim, por exemplo, como que vocês trabalham essa ideia de conseguir, nesse primeiro momento, onde a criança ainda não tem um entendimento completo do processo, para conseguir fazer com que ela siga aquilo que deve ser feito? Bem, a aula de balé clássico ela tem uma rotina, ela tem um cronograma, né, o planejamento. Então a aula começa com o aquecimento, com o acolhimento, depois o aquecimento, tem a parte ali de desenvolvimento motor,
a parte de técnica que ela vai aprender alguma coisa, o plié, os sautês. E depois, por último, a gente tem a parte das histórias, da reflexão, da calmaria. Então, toda essa rotina de aula vai levando a criança a já ter uma concentração, uma disciplina, que são conceitos até mais importantes nesse primeiro momento do que o próprio passo em si. Então, essa parte pré-escolar, pré-balé que nós chamamos, que seria dos 4, 3 aos 7 anos, seria uma formação de comportamento, né? E, claro, musical, desenvolvimento motor, para preparar essa criança para receber a técnica clássica. Passo. Isso. Nesse primeiro momento ali, vocês também, eu imagino que colocam de forma um pouco lúdica também, né? Para a criança poder entender, mas também ter aquele momento ali onde ela brinca, ela participa de uma forma ainda mais lúdica, eu imagino, né? Sim, totalmente. A gente está trabalhando nessa semana a aula do circo, né? Na próxima semana tem as aulas de Páscoa. Então, todos os meses a gente trabalha dentro de elementos, de temas, ali, de aulas temáticas. Para poder prender a atenção. E tudo na aula é lúdico. Uma varinha, uma tiara, um chapeuzinho, um marcador no chão. Tudo isso vai trazendo o tema que a gente propõe para aquela semana, né? E isso vai ficando enraizado na mente da criança. Bacana. Porque ela aprende fazendo, olhando, vivenciando, experimentando. Você começou com quantos anos? Eu já comecei bem mais desenvolvida, ali na minha adolescência, já saí da adolescência, entrando na juventude. Então você não começou mesmo criança? Não, como comecei, não tive essa oportunidade. E como foi para você começar assim? Por que você decidiu ir para o balé? Então, desde muito cedo, não comecei com o balé. Não? Não. Por isso que o meu registro é artista bailarina e eu me orgulho muito disso, porque eu sou uma pessoa das artes. Legal. Então, eu comecei com o teatro. E foi indo fazer cursos de teatro em outras cidades, porque aqui em Imperatriz não tinha, que eu conheci a dança. E conheci mais especificamente o balé clássico. Não tinha oportunidade, uma pessoa pobre que não tinha... Na cidade, se tinha estúdio de balé, não era uma coisa acessível ou nem conhecida, né, por mim e pelos meus pais. Então, não tinha nenhum tipo de acesso, nem visual. Então, foi depois, com os 16, 17, 18 anos, viajando o Brasil, né, apresentando, que eu já fazia parte de um grupo de teatro, de apresentações, fazendo cursos de teatro, porque eu conhecia a dança e o balé clássico. E me apaixonei, e aí comecei a fazer cursos livres, e as minhas escolhas de graduação, de faculdade, letras, educação física, todas elas eram em volta desse meu amor pela arte, e, claro, especificamente pela dança, pelo balé. Legal. Você falou aí que, né, a questão de você ter formações em outras áreas também. A educação física, eu imagino que dentre os outros movimentos também engloba ali a dança, né? Tem disciplinas relacionadas à dança também. Mas você acha que, por exemplo, a questão de você ter formação em letras, isso de alguma forma também te influenciou nessa questão da dança e das artes também? Influenciou quando eu deixo de ser somente bailarina, quando eu deixo de ser somente uma professora de balé e eu viro uma diretora de escola, que posteriormente vou ser uma diretora de espetáculos. Né? Eu já produzi 15 espetáculos de balé. Né? Só com a Versailles, porque antes de ter a Versailles eu já dava aulas de balé, né? já havia produzido outros espetáculos. Então todo esse know-how que eu adquiri com a faculdade de letras, de analisar textos, histórias e enredos, eu trouxe para o balé clássico. Então uma aula temática minha que eu faço hoje com as crianças, ela tem um enredo por trás, ela tem uma pesquisa. Ano passado eu fiz o Quebra-Nozes, pela terceira vez, em uma versão diferente. Legal. E eu busquei outros autores, né? Eu saí daquela história, daquele libreto de Marius Petipa, que foi quem criou o balé, e fui atrás daqueles que inventaram essa história, né? Que foi ali o Hoffmann, uma influência de outros escritores, e fui atrás de outras versões, para eu compor a minha versão de O Quebra-Nozes. Então, está totalmente ligada à influência das letras na minha profissão. Que aí você hoje, já usa disso para poder também, né, criar, digamos assim, né? Principalmente como produtora de espetáculos. Muito bom, legal. E quando a gente fala, por exemplo, de dança, de forma geral, a gente tem, né, várias possibilidades dentro disso. Mas como que você acha que a dança, seja o balé ou seja todas as outras possibilidades,
como que ela influencia a vida das pessoas? Bem, a dança, quem dança seus males espanta, né? Sério? A dança cura, a dança liberta. Quando a pessoa está triste, ela dança, ela extravasa, ela esquece o mundo exterior. Então a dança ela tem muitos elementos que tiram a pessoa ali daquela realidade que ela está e a leva para outro patamar. Né? Quando a pessoa está ali dançando, ela não está preocupada com o que ela deixou em casa, ela está preocupada com se ela está executando bem a técnica, principalmente o balé clássico, onde a preocupação com a técnica é muito grande. E quem faz balé sabe que isso não é uma cobrança do professor, não é somente isso. Não é somente uma cobrança do professor, não é somente uma cobrança de quem faz, mas é também uma cobrança por superar os seus próprios limites. Né? Hoje eu consegui rodar uma pirueta. Ok, mas eu quero 2, não quero só uma. E quando a gente roda 2 piruetas, a gente quer o quê? Mais uma, a gente quer 3. Então é sempre assim, é uma superação da gente mesmo, do que a gente é capaz de fazer. E hoje nós estamos com super apoio aqui do pessoal da Divina Gula, alta confeitaria. Então, se você está precisando aí daquele super coffee break para sua reunião, para sua confraternização, com certeza eles têm um alto padrão ali para te ajudar em relação a isso. Aqui o pessoal está deixando para você o contato deles, eles ficam ali na Avenida Dorival Pereira de Souza, número 1213, e com certeza eles vão te entregar o que há de melhor para a tua reunião em relação a esse grande coffee break que vai ficar no capricho para você. Você usar disso para você também ter, digamos assim, critérios de evolução, né? Então, por exemplo, se você, como você está falando, você conseguiu fazer uma coisa, qualquer movimento que seja, ou você errou aquele movimento, você vai de novo, de novo, até você conseguir. E eu acho que disso a gente traz um pouquinho para o nosso dia a dia também, né? Então, você tentou uma coisa, às vezes não deu certo, não é por isso que você vai desistir. Você vai insistir, você vai conseguir até, né? Você vai tentar até você conseguir aquilo ali. Então, acho que a dança acaba trazendo isso um pouquinho também para o dia a dia das pessoas, né? E quando eu me formei na Royal, né? A gente trouxe para a nossa escola os exames internacionais da Royal. Então, há 4 anos, os nossos alunos eles têm a oportunidade de realizar um exame, uma prova, né? Onde as crianças de todo o mundo realizam. Então, os nossos alunos, eles têm aqui o ensino que crianças de Londres, do Japão, dos Estados Unidos têm, porque a Royal ela é global. Ela está presente em 84 países. E quando a gente trouxe para cá os exames, os alunos, eles aprenderam não só sobre passos, eles aprenderam sobre responsabilidade, sobre disciplina, sobre se empenhar em fazer uma coisa e fazer bem feito, porque eles iam apresentar aquilo para uma examinadora que veio de outro país. Sim. Então, eles precisavam fazer isso bem feito. Eles não podiam faltar às preliminares, às aulas que antecediam a isso. Então, é impressionante você ver uma criança de 7 anos falando para uma mãe, não posso faltar, porque eu tenho uma responsabilidade a cumprir. Então, isso é impressionante. A gente tem um slogan, uma frase aqui na escola, que a gente fala que os nossos passos aqui, eles são muito além da dança. Eles são passos para a vida. Porque o que a criança está aprendendo aqui são muito mais que passos de dança. Sim. Ela está aprendendo coisas que ela vai levar para a sua vida, independentemente se ela for bailarina ou não. Eu percebo que a dança também, mas eu acho que muito do balé também, tem um pouco dessa questão, né, de formação, né? Então, principalmente quando a criança entra bem cedo, né, no balé, ela acaba pegando muita coisa assim de formação como pessoa, né? Então, sim, questão de responsabilidade, questão de empenho, né, de vencer dificuldades. Como que você vê esse lado, a importância disso, no caso do balé, relacionado a essa formação como pessoa? A gente visa muito isso, né? A gente está formando, não é um bailarino clássico. Né? Eu sempre faço uma pergunta para mim mesma. De quantos alunos meus vão ser profissionais da dança, né? Então, eu não estou formando bailarinos clássicos. Você já consegue ver, por exemplo, quando você vê ali o aluno, você já consegue enxergar nele uma prospecção assim, olha, esse daqui, se ele quiser, eu acho que ele tem um total futuro. Ou você já fica em dúvida e tem que esperar muito? Dá para perceber. A gente vê ali a criança que é muito musical, porque o balé ele não é só flexibilidade.
né? O balé flexibilidade é a música, o aluno que consegue, você coloca a música, ele começa a dançar, a sentir, ele está dentro da música sem você nem ao menos ter ensinado nada sobre isso para ele. E aí também sobre ritmo e muito expressivo, é uma combinação de fatores, de habilidades. E dá para perceber crianças de 5, 6 anos com muitas habilidades. Mas né? Mas aí há um longo caminho, né? Entre a criança, bailarina clássica, mas eu vou viver de quê? De balé clássico? Sim. Mas é possível? Sim, é possível, gente. Pronto, essa é a pergunta bem legal. É possível viver de balé clássico? Sim, eis aqui a prova. Show. E vamos lá, pensando sobre isso. Você acha, então, que, por exemplo, aquele que também não tem... Porque assim, né? Vamos trazer para o nosso contexto aqui, né? Digamos, no contexto mais futebolístico, né? Uhum. Quando a gente vê aquele rapazinho ali que já tem o dom, consegue fazer tudo ali, a gente vê, não, esse cara tem potencial para ser um baita de um jogador. Acredito que isso também acontece, né? Como você falou agora há pouco, em relação ao bailarino. Mas aí eu pergunto, no futebol, às vezes, aquele ali que não tem tanto talento assim, mas ainda assim, se ele fizer treinos todo dia, se esforçar bastante, ele ainda pode ser razoavelmente mediano e conseguir seguir na carreira. Isso é possível também no balé, por exemplo? Ele não tem aquele dom tão expressivo assim, mas se ele insistir, persistir, é possível que ainda assim ele consiga? Sim, porque existem diversos tipos de companhias de dança. No Brasil, há pouquíssimas companhias de dança profissional. Então, a primeira coisa que a pessoa, quando vai decidir, principalmente a família, né, da criança, ela tem muito talento, eu quero investir, tem que ir para fora, não tem como. Claro que a nossa escola, ela forma, ela traz esse reconhecimento internacional que vai ser importante para o aluno. O fato dela ter essa formação, se ela quiser ir fora, vai ser um diferencial, né? Porque assim, a criança que faz aqui, por exemplo, o primeiro grau, todas as crianças de todos os lugares que tem Royal Academy no mundo estão aprendendo a mesma coisa. Então, quando ela for para outra cidade, Rio, São Paulo, tem essa chancela aqui, ou outro país, ela vai continuar de onde ela está. Ela já vai ter aqui esse background, né? Ou, se ela tiver feito os exames, ela já vai ter essa certificação. Então, ela já vai levar isso para outro lugar que ela for. Então, isso tem sua importância, né? É muito importante, mas é importante lembrar que isso ainda está num patamar muito pequeno de uma pessoa que quer ser profissional, como você deu o exemplo de um jogador de futebol, né? A criança precisa ter mais. Então, assim, 2 aulas semanais é pouco. Então, ela precisa fazer 4. Ela precisa fazer ali 2 aulas na turma dela, que seria para a idade dela, e mais 2 aulas numa turma extra. Então, ela precisa fazer mais um pilates para trabalhar a força muscular. Aqui a gente oferece uma aula de PBT, que é um treino funcional para bailarinos, né? Que é o Progressing Ballet Technique. Então, ela teria que fazer essa aula. Então, ela tem que se cercar ali do que tem aqui na cidade para ela ter um treino ali todo dia. O treino tem que ser diário. Não são aquelas 2 aulas semanais de uma hora que vai permitir que ela evolua dessa forma. Que ela evolua. Ela precisa ir de um treino todo dia, de um coach. A gente também tem coach no balé clássico, que são aulas exclusivas, particulares, se ela quer chegar depois a fazer uma seletiva do Bolshoi, que é o que a gente tem aqui no Brasil, ou uma seletiva de uma outra companhia de dança, de uma Maria Heleneva, que é uma escola profissional do Rio de Janeiro, e também, posteriormente, tem que participar dos festivais. Então, isso requer 2 tipos de investimento da família e da bailarina. O investimento tempo, dedicação, porque isso vai ter, já que a criança quer, né? E o investimento financeiro. Porque o balé clássico, ele não é algo muito barato. Ele é algo que é caro, né? Ele hoje está muito mais acessível, mas ele continua sendo algo caro, né? Se você não tiver como custear, são várias sapatilhas, várias passagens, vários festivais que são pagos. Você precisa ir, se você não tiver o dinheiro, você precisa de um patrocinador. Alguém que te apoie ali para você poder... Alguém para te apoiar. E a gente estava falando aqui em relação a quando começar, que algumas características, né? E o que você imagina, assim, por exemplo, porque hoje em dia a gente vem falando muito dessa questão de aceitação do próprio corpo, né? E de outras coisas a mais que a gente precisa falar, né?
Mas assim, hoje a gente ainda tem alguns, né, estigmas aí relacionados ao balé, principalmente, à dança, né, que é aquele bailarina fina, né, que tem as flexibilidade e tudo. Mas assim, é possível que uma pessoa que não tenha talvez essa formação de corpo, né, tão bem assim, mas é possível que ela também tenha assim, tudo bem, nas suas respectivas proporções, mas é possível também para essas pessoas? Então, a mesma resposta que eu te dei para o outro, né, do bailarino, que não é muito virtuoso, que é a palavra que a gente usa no balé, mas ele é empenhado, ele é esforçado, ele não falta, tem espaço para ele? Tem espaço, porque o balé não é só para quem está dançando. É para o coreógrafo, para o diretor, tem outras áreas legal. de atuação, para o professor, né? Da mesma forma, pessoas de corpo diferente. Claro que existem várias companhias, cada companhia tem suas especificidades, né? Tem ali o que eles buscam, o que eu preciso para essa companhia. E a gente tem hoje companhias dentro do clássico, né, companhias que buscam, que aceitam um corpo diferente, né, que não seja aquele corpo estereotipado de balé clássico, sim, muito pele e osso, né, muito magro, esguio. E tem companhias também contemporâneas, né, até porque tem muitos passos, né, que também depende muito do corpo para poder executar, né. Claro que se a pessoa ela está executando isso, tudo bem, né? Mas igual existe ali um certo tipo de corpo para diversos tipos de esportes diferentes, né? Então tem danças, tem certos tipos de dança que abraçam mais um tipo de corpo do que o outro. E claro, tem certos tipos de companhia que abraçam também corpos diferentes, né? Sim. Aí depende muito da sua escolha como bailarino, que companhia você vai escolher. Então você precisa escolher a companhia certa que vai aceitar você como você é, com o talento que você tem, com as dificuldades que você tem, com o corpo que você tem também. E também nossa série de episódios aqui está sendo apoiada também pela Clinivida, uma clínica de aparelho digestivo, gastroenterologia, endoscopia digestiva, endocrinologia, uma clínica que tem todo esse aspecto aí para te ajudar, tanto nas doenças do aparelho digestivo, quanto na questão de perda de peso e tudo mais que você precisar. Então dá uma passadinha lá que com certeza o pessoal da Clinivida tem como te ajudar também. Eu acho que é um pouco disso que você está falando, que eu acho que também tem essa questão de talento, né? Então, por exemplo, mesmo que talvez você não tenha aquele estereótipo bem definido ali, né? Mas se você tem o talento, provavelmente esse talento e com certeza esse seu empenho, né, vai às vezes também proporcionalizar isso um pouco, né? Pelo menos assim, de certa maneira, né? Mas é isso mesmo que você falou. Então, assim, como a gente tem vários esportes, você percebe claramente a diferença, né, de um atleta para o outro. Ambos são atletas, sim, mas você percebe que existem diferenças. Sim. E assim, eu estava lendo sobre o balé e sobre a dança de forma geral, quem atua profissional mesmo, é praticamente uma vida de atleta, né? Então, assim, comparando, é praticamente isso, né? Explica para mim um pouquinho assim, por exemplo, um bailarino profissional que atua numa companhia, como seria mais ou menos a rotina desse bailarino ou bailarina? Bem, numa escola de balé, além das aulas serem de menor, né, duração, a cobrança é menor, o nosso olhar é diferente. Já o bailarino profissional muda completamente, né? O aluno que deseja ser um profissional tem que começar muito cedo. Então, a rotina dele de ensaio tem que começar muito cedo, porque com 13, 12 anos, ele já tem que estar competindo nos campeonatos para ele poder ser visto. Sim. Com 17 anos, ele já está entrando ali numa companhia profissional. É bem cedo, né? Bem cedo, porque é uma profissão que também encerra cedo. Com 35 anos, você está ali 40 anos, você já está meio ali debilitado um pouquinho, né? Com os joelhos. É a vida de atleta, né? A vida de atleta é jogador de futebol, é isso também. 35, não é a mesma pessoa que tinha quando tinha 18, 25, tudo bem que 20. A gente tem aí, o Cristiano Ronaldo, que está aí em atividade, já está muito bem, né? Mas acredito que também a média é essa no balé, né? Sim, 35 grandes anos, companhias. Aqui no Brasil tem a companhia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tem a companhia São Paulo Companhia de Dança, não são tantas companhias profissionais. E ainda mais com uma estrutura grande, que tem fisioterapeuta, tem pessoas para cuidar do corpo desse bailarino. Já em outros países, né, há muitas companhias de dança. Sim. Tanto que muitos brasileiros
são exportados, né, digamos assim, para outras companhias. A gente tem hoje no Royal Ballet, que é a companhia de Londres, a principal companhia de Londres, uma brasileira como primeira bailarina, que é a Mayara Magri. Que legal. Então ela começou lá novinha, com 16, 17 anos. A gente tem hoje Luciana Saggioro, que tem 17, 18 anos, que acabou de ser recém-contratada pela Ópera de Paris, na França. Então, brasileiros que brilham, né, que são assim além da média, talentosíssimos, que foram descobertos em audições, em concursos, ganharam bolsas como estudantes e por lá ficaram. Sim. E lá tem a sua carreira. E a gente tem, assim, história de muitos bailarinos que começaram pequenininhos, igual a criança que começou aqui com 3, 4 anos, e foram aí intensificando a sua carreira quando decidiram, eu vou ser bailarina. E aí começaram aí uma dedicação, né? Igual um esportista mesmo. A gente vê muito isso com o esporte e até acha normal, uma dedicação muito grande. E quando é para o balé, para as artes, a gente acha, não, isso não é preciso. Sim. Mas é da mesma forma, porque é um esporte é uma atividade que exige tanta dedicação quanto o esporte. Sim, e assim, a gente acaba também, além disso, meio que criando um pensamento que aquilo ali é basicamente só para mulheres. Muita gente pensa assim, e eu já percebi que não é. A gente aprofundou nosso entendimento aqui quando a gente, né, combinou esse bate-papo, que tem muitos bailarinos excepcionais e que alguns são brasileiros, outros não, como você mesmo falou agora há pouco. E assim, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa também quebrar, né? Porque além desse entendimento de que essa é uma atividade que precisa de muito empenho, que ela é para todo mundo, né? Então, para a criança feminina, para a criança masculina, para todo mundo, né? Como é que você vê isso? Inclusive, os meninos, né, que a gente fala os meninos, os homens, eles têm até mais oportunidades dentro do balé do que as meninas. Sério? Sério. A maioria das escolas, elas dão bolsas para os meninos. Porque é muito difícil. Aqui na escola não tem nenhum menino dançando. Então, quando aparece um que quer dançar, a gente logo oferece bolsa de estudo. Olha, anotem essa aí, viu? Se você tem aquele menino que sabe dançar de verdade, novinho, traz pra cá pra gente conhecer ele. A gente oferece porque é muito difícil. Quando tem audições, concurso, logo é muito fácil. Um menino que tem muito menos tempo de balé do que um menino que tem 3 anos de balé. A competição acaba sendo menor para ele. A competição é menor, logo ele é contratado. Do que uma menina que tem 12 anos de balé, né? E dança muitíssimo bem, mas é porque são muitas meninas. É como se fosse uma concorrência de 20 para 1 para meninas, né? E de meninos de 2 para 1. Nossa. É mais ou menos isso. Mas a gente tem grandes nomes dançando. Eu gosto sempre de trazer bailarinos para cá, né? Para os meninos que dançam aqui na cidade terem esse referencial. Eu já trouxe, acho que umas 3 vezes, o Cícero Gomes, que é o primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Legal. Né? Atualmente, eu tenho trazido o John Leno, que é um bailarino de São Luís do Maranhão, para dançar também e inspirar outros rapazes. E a gente tem uma figura muito emblemática no Brasil, que é o Thiago Soares, né? Que ele é muito famoso e ele é primeiro bailarino do Teatro Municipal e também foi bailarino do Royal Ballet. E é engraçado que esses postos, né? Esse posto de primeiro bailarino, a pessoa não perde, é sempre dele. Então, mesmo que ele se aposente, tipo a Ana Botafogo, que é a mais famosa brasileira, né? Mesmo ela não dançando e ela não sendo mais do corpo de baile, ela continua sendo a primeira bailarina do Teatro Municipal. Mas aí, por exemplo, ao passo que ela não fica mais no corpo de baile, outra entra e também ocupa essa posição de primeira bailarina entram. também? Então, é como se é como se fosse um título ali. É como se fosse o presidente. Certo. Né? Então, assim, não, aquele lá, ele é o quê? Ele é o 14º presidente do Brasil. Ele vai ser para sempre lembrado na história. Então, a Ana Botafogo foi a, não sei, 14ª Mas é o termo primeira fica. Bailarina. O termo fica, por exemplo, ela é a primeira bailarina. O termo fica, ela vai ser sempre homenageada, sempre. Legal. E nesse caso, especificamente dos homens aí, como que você vê essa questão assim, por exemplo? A gente acaba vendo que em algumas profissões as pessoas acabam se relacionando muito dentro da sua própria profissão, né?
E isso acontece também na dança, por exemplo. É comum uma bailarina com um bailarino, ou no caso, bailarino com bailarino, bailarina com bailarina. É comum isso na dança também ou não? Acaba furando um pouco a bolha porque acaba que por algum motivo isso acontece? É muito comum. É? Muito comum. Tem até uma bailarina, o próprio Thiago Soares, que eu citei, né, brasileiro, que foi do Royal Ballet, foi casado com a Marianela Nunes, que hoje também, ela ainda está na companhia, ela é a primeira bailarina do Royal Ballet, ela é argentina. E tem muitos casais que são formados ali dentro da dança. Acho que deve ter muitos casais internacionais também, né? Porque como muitos desses bailarinos acabam indo para fora, acabam conhecendo outras pessoas, né? Acho que isso deve ocorrer bastante. E em relação, por exemplo, ao idioma, assim, acontece muito, por exemplo, de você necessitar também dessa, digamos, talvez conhecer um pouco mais de outro idioma, tendo em vista que essa carreira, por algumas vezes, ela pode ser internacional? Com certeza, você precisa se preparar, né? Até para fazer a faculdade da Royal Academy, eu tive que me preparar em relação ao inglês, porque todo o material é em inglês, todos os vídeos são em inglês. Eu não preciso ser fluente ali no inglês, mas eu preciso saber aquele inglês instrumental, que é o inglês específico do meu trabalho, né? Os termos, porque a gente não vai falar, a examinadora que vem é canadense, é britânica, ela vai se comunicar com a gente em inglês. Existem 7 metodologias. E é engraçado porque você falou sobre o corpo, né? E essas metodologias, elas foram se formando por conta do biotipo do corpo, do biotipo de cada bailarino, porque o balé ele nasceu na Itália. Cada região tem seu aspecto também, né? Ele foi ali ele é francês hoje, a toda a nomenclatura, a terminologia, mas o balé nasceu na Itália. E aí ele foi para a França e lá o rei Luís XIV, que é até a história da nossa escola, né? O rei Luís XIV, ele criou toda essa terminologia e o balé como nós conhecemos hoje. Da França ele foi para a Rússia, ele foi para a Dinamarca, aí ele foi para os Estados Unidos e por último ele foi para Cuba. Então a metodologia cubana, tudo é balé, tudo é a base, é a essência. Mas tem suas adaptações de cada região. Mas aí tem o estilo. É isso que eu ia falar, o estilo de cada região tem essa diferença. Porque o biotipo do americano é um pouco diferente, então vai mudar que às vezes uma quarta posição dos pés vai ser diferente, vai ser um pouco maior nos Estados Unidos, porque os americanos, eles têm as pernas maiores, digamos assim. Os giros, os fouettés, que você falou no início, do cubano, vai girar mais, porque o latino, ele é mais disso, né? Ele tem mais energia. Quente. Tem mais energia. Então, o francês, ele é mais classudo, então é muito quadradinho ali, muito virtuoso, a técnica francesa. Então, você vê que é o mesmo balé, mas ele é executado com estilos diferentes, que vai mudar de uma escola, que a gente fala, né? Metodologia para outra seriam esses estilos, que são baseados nos biotipos desses bailarinos. E das regiões também ali que eles estão vivendo. Isso. Aí depois de conhecer todas essas metodologias e estudar um pouco sobre cada uma, eu me apaixonei pela inglesa, que é a que eu sou formada hoje. Porque eu vi que ela é uma metodologia que abraça o balé que eu ofereço para a minha cidade hoje, que é esse balé de formação de indivíduo, formação de dança, mas de indivíduo, de criança, que respeita ali as fases do desenvolvimento, de acordo com as teorias da aprendizagem também. Sim. Então, a Royal Academy tem muito disso. E por isso que eu resolvi estudar lá a fundo e passar por um processo seletivo, fazer uma faculdade, estudar e hoje ser uma professora formada. Eu acho muito legal isso e admiro muito isso, porque eu acho que é justamente isso. Quando você quer uma área, você gosta daquela área, você tem que se aprofundar, e fica essa informação para vocês, você tem que se aprofundar naquilo ali, você tem que procurar saber quem pode te dar as melhores, né, informações sobre aquilo ali, se aprofundar, ter as chancelas certas para você poder atuar na área. Eu acho que é muito importante sair um pouquinho dessa questão de improviso e ir para uma área mais profissional mesmo. Achei legal que você começou a falar sobre essa questão da metodologia, né? Até certo tempo, a gente tinha um pouco ali de história sobre o mundo da dança e principalmente ali das escolas de balé como uma cobrança muito forte, né? Então, algumas metodologias bem antigas, eu imagino, que tinham essa cobrança, uma pressão psicológica em alguns casos.
mas eu acredito que isso vem mudando, né? E eu queria saber como que você vê isso. Se ainda cabe isso em algum lugar ou não, e qual que é o pensamento hoje? Tem mudado isso mesmo? Bem, mudou muito, né? Primeiro porque antigamente não tínhamos esses cursos de especialização para o ensino do balé clássico. Eu não falei, mas eu fiz uma pós-graduação em ensino do balé clássico. Inclusive, foi a primeira pós do Brasil e eu sou da primeira turma dessa pós, que é uma pós de Recife. E antigamente não tinha isso, não tinha esses estudos. Hoje em dia a gente tem pessoas que são doutoras no ensino do balé clássico. A minha orientadora, ela é doutora em ensino do balé clássico. Parece loucura isso, né? Eu acho que você nunca imaginou que tivesse isso. Não, imaginei. Então, existe. Então, assim, tem muitas áreas de atuação. E antigamente não. Era aquele professor que estava ali com aquele pauzinho, né? Batendo ali nas pernas do aluno para ele poder saltar mais, e isso existia, né? O balé era sofrido, tinha que ensaiar até a exaustão, e isso realmente existia, de professores ali que gritavam com alunos, né? Eu ainda ouço alguns casos desse, eu penso assim, não, isso não é verdade, mas existem. Claro que às vezes o professor ele precisa impor ali uma autoridade, uma rigidez, porque o balé é muito mas de dentro de uma metodologia, né? Mas dentro do limite, né? Até porque hoje em dia também, como o balé se difundiu tanto, e hoje existem muitas escolas, o balé também é uma empresa, né? Sim. E aí a gente precisa se ajustar com o nosso cliente, que é ali muito o aluno e o pai do aluno, a família do aluno. Sim. Então, assim, eu acredito que hoje existem muito essa cobrança por parte de companhias, porque é diferente de uma escola, né? Mas eu acredito que em escolas a visão do professor, da professora, da diretora mudou muito. Sim. Por conta de tantos cursos de formação de professores que existem hoje. A orientação mudou. Ficou para melhor. E antigamente também tinha muito disso. O professor ele não tinha uma formação. Ele ensinava aquilo que ele aprendia do professor dele. Era um ensinamento que era passado de um para o outro. Hoje em dia, não. A pessoa aprendeu ali o balé como aluno, mas como professor ele vai buscar uma formação. Então, ele vai pelo caminho correto. A gente tem muito isso. Eu dei aula por algum tempo e percebo isso também que vem mudando em várias áreas, inclusive na área médica também, que tinha um pouco disso, né? Então, aquela cobrança que você recebeu, você passava para o próximo e assim por diante seguia. E isso em várias áreas tem melhorado. Que bom que isso no balé também tem melhorado, né? Mas há uma cobrança, né? Porque o balé, ele é uma arte que é do virtuoso. Né? Eu falei para você que a gente faz uma pirueta, quer fazer duas, faz duas, quer fazer três. Há essa cobrança. Uma cobrança, às vezes, da própria pessoa, né? Da própria pessoa. Não fui bem, quero melhor. Há uma cobrança. Não tá legal, quero mais. Eu, como professora, já me cobrei muito, já fui muito cobrada, mesmo não precisando dançar, mas a cobrança ela é muito grande, não tem como. Porque é uma área que lida com a perfeição. Né? Quanto mais perfeito você faz, mais você vai ser aplaudido, mais você vai ser reconhecido. Então, não tem como. Acaba que é uma mistura, né? Então, a gente vem falando um pouco do aspecto de ser quase um atleta, mas tem um pouco também dessa questão de reconhecimento, né? Porque você gosta de dançar por você mesmo, mas você gosta também daquele reconhecimento, né? Então, você acaba se esforçando cada vez mais para tentar chegar nessa possível perfeição, né? E eu até tenho alguns alunos que não querem se apresentar. Né? Eles não querem se apresentar, eles só querem dançar por dançar. Já ouvi essa frase, não, mas eu quero dançar por dançar. Aí eu falo assim, mas você está se apresentando. Para mim, que sou sua professora. Né? Eu preciso ver em você uma evolução. Sim. Então, você precisa se esforçar. Né? Dentro do esporte tem os recordes. Sim. Então, dentro do balé seria esse recorde. De você querer ser melhor a cada dia. E de você saber que, mesmo que você não se apresente para uma plateia grande em um teatro, se tiver uma pessoa, você vai se apresentar para uma plateia que é o seu professor, ou que é a sua mãe, a sua família, numa festa de Natal, em casa, e você quer se apresentar. Legal. Então, existem diferentes tipos de plateia. Mas é certo que quem dança, dança para alguém. Sim. Nem que seja para si mesmo. Sim. E buscar sempre isso. Eu acho que o ideal é você estar em qualquer área, seja no balé, seja em qualquer outra dança, você buscar sempre fazer o seu melhor, né? Então,
eu estou aqui tentando, mas eu vou buscar sempre fazer o meu melhor. Isso serve para todas as áreas. E agora eu queria saber de você, assim, por exemplo, você falou que você se aprofundou, foi atrás para poder, né, evoluir, ter a sua própria escola e tudo. Mas eu queria saber de você os desafios que você enfrentou na questão de ser dona de uma escola e não ser mais somente uma bailarina ou alguém que gosta de dançar, mas sim como gestora. Quais foram as dificuldades que você encontrou? Eu acho que é a parte mais difícil, Esse sorriso é ótimo, né? Tipo assim... Essa é a parte mais difícil, porque eu sou artista. Então, onde eu gosto de estar é no palco. Sim. É na sala de aula e depois no palco, porque é uma extensão. Né? É onde eu gosto de estar. Eu gosto de dançar, eu gosto de ensinar essa dança e ver no meu aluno aquilo que eu ensinei. Né? Aquilo que talvez eu não consegui fazer, o meu aluno consegue hoje, porque ele é muito mais jovem que eu. Né? Então, eu amo isso. Mas é um desafio ser gestora, né? Você lidar ali com os números, com a folha de pagamento, com os impostos. É muito difícil. Hoje eu tenho a ajuda do meu esposo, que é uma pessoa que trabalha com gestão, com finanças, com carreira, né? Então, ele trabalha muito com essa parte e pode me ajudar. E, claro, de uma equipe, né? De uma secretária, de uma contadora, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu gosto muito dessa parte. Mas quando eu penso em 16 anos de escola, e foi até uma mãe de uma aluna que me perguntou, né? Nossa, Márcia, sério, 16 anos? Que incrível, né? Uma escola... viver tanto tempo. Eu falei assim, mais do que uma escola, uma empresa, né? 16 anos, em meio a uma pandemia. Sim. A gente conseguiu sair, né? E voltar ainda mais forte, né? Como uma empresa sólida, uma empresa que é saudável, né? E que consegue levar a arte com leveza e apresentando isso de forma tão bonita para alunos e família também, porque a gente sempre quer todo mundo aqui. Sim. O aluno e a família junto. Eu imagino que por esse percurso todo de 16 anos, você provavelmente já teve contato com, primeiro, vários tipos de alunos, mas também teve essa oportunidade de ver a evolução deles, né? Porque se você está aí há 16 anos trabalhando com isso, provavelmente você viu, né, alunos que iniciaram e que provavelmente evoluíram, que hoje provavelmente já, né, se tornaram talvez grandes bailarinos ou até mesmo nas suas áreas grandes pessoas. Como que é para você ver isso? É incrível, né? A minha sobrinha começou aqui com 2 anos de idade, ainda bebê, não aceito alunos com 2 anos, tá? Foi uma exceção. É minha sobrinha. Amanhã cedo na porta aqui tá a fila. E ela estrelou o Quebra-Nós ano passado. Então eu fico assim, fico atrás na coxia do teatro, né, chorando, a lágrima cai. E ver ali aquela evolução de um aluno que foi lapidado por mim, que hoje vai a um festival, vai comigo a um evento da Royal em São Paulo, tem o Summer School que a gente vai todos os anos, e uma aluna que lá é elogiada, pode participar de 8 horas de aulas por dia e se sair muito bem. Então, assim, ver ali também crianças, meninas que começam com 3 anos e hoje estão com 14. É incrível isso, incrível. E eu fico assim, eu acompanhar a família, sou amiga das mães e é incrível isso. Todo mundo passa a fazer parte, né, do dia a dia de todo mundo ali, né? Todo mundo faz parte. É o crescimento delas, é o meu crescimento. É incrível isso, de quem está com a gente desde o começo. Né? É a minha aluna que hoje é minha professora também, está aqui comigo, tem a aluna mais velha que está comigo desde o início, além de ser a minha sobrinha, né? Que começou criança, tem uma aluna também que já foi solista de vários balés e hoje ela é professora também aqui na escola. Legal. E ela está aqui há 15 anos, ela começou bem no início. Bacana. E isso é incrível. E, por exemplo, a gente falando sobre essa questão de evolução, eu entendo que, como qualquer área, né, e seja no caso de dança ou no caso de esporte, como a gente vem sempre fazendo essa analogia, tem algumas etapas que a gente percebe que são evoluções, né? Que você percebe que dali para frente você vai ter, digamos, uma prova ou um exercício ou um movimento que, a partir dali, você vai, digamos, graduar. Teria isso mais ou menos no balé também? Tem, né? Tem.
Na Royal Academy tem os graus que a gente chama, né? São 8 graus, do primeiro ao 8º, e depois tem o Intermediate e tem o Advanced. Quando você passa pelo Advanced, que você fez a última prova, você é considerado um bailarino profissional. No meu caso, para eu poder entrar na faculdade da Royal, eu precisava ter até o Intermediate. Aí, em relação ao que você perguntou lá no início, que você falou assim, é dedicado, sabe de tudo direitinho, mas não é tão talentoso como aquele outro bailarino. Ele tem chance, então. Na Royal Academy, a pessoa que faz até o Intermediate, ele já tem ali o know-how, o background para entrar na faculdade de professores. Caso ele não queira seguir uma carreira como bailarino, só bailarino. E aí, se ele quiser, ele pode entrar ali no CBTS, que é um dos cursos de formação para professores, e o que eu fiz foi o CBTS. E aí, se ele quiser, não, eu quero ser só bailarino. E aí ele continua no Advanced, e aí ele tem uma certificação internacional. Só que isso dentro da Royal Academy, né? Dentro do Bolshoi, tem outros tipos de certificações, e dentro do cubano, e de cada metodologia tem a sua específica. Legal. E claro, às vezes o aluno ele não tem nenhum tipo de certificado. Ele só foi fazendo escolas, foi o talento, ele vai, claro, a pessoa vai evoluindo, né? Subindo de turma, e aí ele vai para os concursos, né? E aí esses concursos ele vai ganhando o primeiro lugar, segundo lugar, e o prêmio desses concursos, além de dinheiro, é também bolsas de estudo. Então a pessoa ganhou um concurso lá em São Paulo, ele ganhou uma bolsa de estudos de 1 ano para estudar no Miami City Ballet. Então ele vai buscar ali recursos para passar 1 ano estudando na escola de Miami. E quando ele está naquela escola, ele já recebe valores também? Como aluno, ele não recebe. Entendi. Pelo contrário. No Reino Unido, para aquele aluno que recebeu uma bolsa para estudar, alguma pessoa lá do Reino Unido está bancando aquele aluno, que tem muito isso no Reino Unido, né? A pessoa ela dá os donativos. Sim. Então a pessoa do Brasil ganhou uma bolsa, mas tem alguém pagando para ele que não é o governo, porque não é algo do governo, é algo particular. Sim. Isso é bem interessante. E aí, enquanto ele é estudante, ele não recebe. Mas depois que ele passa para uma companhia, aí ele recebe um salário, ele recebe todo um suporte psicológico de academia, de fisioterapeutas, sapatilhas, ele não precisa comprar mais nada de sapatilhas, nem de figurinos. Tudo é a companhia que fornece para esse bailarino. Então, é uma profissão que ganha-se muito bem lá fora e é muito aplaudido, muito elogiado, muito reconhecido, assim, né? Muito reconhecido por quem assiste, porque aqui quem vai ao teatro assistir balé é mais os pais dos alunos. Não tem aquela pessoa, hoje eu vou ver o que está passando no teatro, igual a gente faz no cinema. Né? Hoje eu vou ver o que está em cartaz. Fica a dica para você, e isso é muito importante. Vá ao teatro. Vá ao teatro, porque lá vai ter muita coisa boa para você, e você vai ter como reconhecer também, como a gente vem falando aqui de reconhecimento, um pouquinho do trabalho de quem está lá. Né? O artista que está lá também merece nosso reconhecimento. E a gente entra em outro ponto, que é a formação de plateia. Né? Muita gente fala que o nosso teatro ele deixa a desejar. Né? Um teatro pequeno, um teatro que não tem estrutura. Mas será que se nós tivéssemos um teatro muito grande, a gente teria plateia para ter esse teatro grande? Nós vamos chegar lá. Nós vamos fazer assim, o trabalho de formiguinha, nós vamos chegar lá. Então, visitem. Sempre que uma escola de balé divulgar, assista os espetáculos. Né? Eles não são fechados para a escola. Eles são abertos ao público. Sim. Então, essa parte de fomentação de plateia é muito importante para que a gente possa ter futuramente mais investimentos e mais teatros também. Sim. Márcia, eu queria com você agora, a gente sempre tem umas coisas assim que são diferentes, mas vamos lá. Eu queria com você agora fazer uma viagem no tempo, tá? Então, eu quero voltar lá no seu começo, tá? Então, eu quero que você se imagine naquele começo, todas as dúvidas que você tinha,
todas as expectativas que você tinha, que algumas, né, aconteceram, outras não. Mas você, ali naquele momento, né? Então, provavelmente sua cabeça de hoje é uma e a de pouco tempo atrás era outra, tá? Pega para mim, por favor, Leomar. Eu vou deixar com você algo que provavelmente é um marco para você, que eu acredito que é um marco para muitas bailarinas também, tá? E eu queria que você, ao receber, abrisse e falasse pra gente o que passa na sua mente quando você se imagina naquele primeiro momento, tá? E o que você falaria para você mesma, você hoje, com o que você tem de experiência hoje, com o que você tem de cabeça hoje, para você naquele momento. Ai, gente. Tô com medo. Já abri. Tô nervosa. Abre aí, gente. Deixa eu ver. Vamos ver. Eita. Fala pra gente, o que isso representa para você e o que representava naquele momento? Como que é isso para você? Bem, esse é o símbolo de toda bailarina, né? É onde toda bailarina quer chegar, nas pontas. E eu penso assim, nas oportunidades que eu não tive, né? Naquele tempo que eu comecei, mas o quanto que eu me esforcei para poder calçar isso, poder fazer uma aula. Eu lembro da minha primeira aula de pontas, que foi em Goiânia, não foi aqui, e da dificuldade que eu tive de subir nisso. Né? E isso me remete à responsabilidade que eu tenho hoje, de não frustrar as minhas alunas, de acreditar no sonho de cada uma delas, porque eu acreditei um dia no meu sonho que eu estou aqui hoje, né? E eu preciso de sempre lembrar disso para que eu possa dizer para as minhas alunas, acreditem, porque é possível. Que bom, que legal, que legal. Eu queria agora que você falasse para a gente, falasse um pouquinho para quem está, talvez no mesmo momento que você esteve. O que essa pessoa precisa, talvez, ter um pouco de paciência ou de mente? O que você diria para essa pessoa agora que está nesse momento pensando ou em seguir uma carreira de dança, que pode ser no balé ou não, ou seguir com talvez empreendimento novo, né? E que provavelmente você esteve nessa mesma situação. O que você falaria para essa pessoa hoje? Se você tem um talento e você acredita muito nisso, não deixe que as adversidades façam com que esse sonho morra, né? Com que principalmente esse talento morra. Porque principalmente hoje as oportunidades são muitas. As áreas que você pode atuar na dança são muitas. E aqui em Imperatriz do Maranhão, o nosso espaço ele é ainda maior para quem quer dançar, para quem deseja aprender. E claro, tem eu aqui para te ajudar. Legal, legal. Né? Porque além de professora, de bailarina, de artista, eu também me coloquei nesses últimos anos como mentora de outras professoras. Então, eu quero ser essa ponte, eu quero ser essa pessoa que eu não tive no início da minha carreira, né? Porque eu acreditei, muitas pessoas me ajudaram, né? A chegar onde eu cheguei, mas foi um caminho difícil. Foi um caminho que não foi fácil e um caminho que por muitas vezes eu tentei desistir porque estava muito difícil de andar nesse caminho, né? Mas hoje em dia ele pode ser muito mais leve, muito mais fácil de andar, e ele é e vai ser, se a pessoa que estiver do outro lado quiser e acreditar. Show, 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 show. Márcia, a gente deixa para você essas sapatilhas de ponta, porque a gente sabe o que isso significa, essa evolução, né, para uma bailarina, mas que fique também a lembrança de que você chegou lá e que sempre que você tiver dúvidas, que você revisite essa caixa, que você abra ela, que você reveja essas sapatilhas
e que você se inspire novamente, porque a nossa função aqui é trazer inspirações, seja para quem está aqui com a gente, seja para quem está ouvindo a gente. Então a gente deixa essa lembrança para você, sempre que você precisar, estiver naquele momento de instabilidade, volta na caixa, abre ela, revisa, lembra de tudo que aconteceu. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Obrigada. Tá bom? Márcia, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como que ela faz? Tem o Instagram da escola, Versailles Balé, e tem também o meu Instagram, que é marciagabriela.balé. Então eu tento, né, sempre estar lá, postando dicas, presente, mas se eu não estiver online no momento, basta mandar um direct, basta mandar uma mensagenzinha lá, que assim que eu ver, eu vou responder. Legal. Você que gostou desse bate-papo, ajuda nós, vai. Clica aqui em se inscrever no canal, clique em curtir, porque quando você faz isso, você deixa o nosso material em evidência para outras pessoas também que estão acompanhando a gente e o nosso canal passa a ter um pouquinho mais de visibilidade nas redes sociais. Então, gente, esse foi mais um Rolê Inteligente, uma super conversa muito legal. Márcia, te agradeço imensamente por você ter aceitado estar aqui com a gente, tá? Foi muito legal, muito bacana mesmo. Então, se você quiser deixar uma última mensagem aí em agradecimento, qualquer coisa que você quiser falar. Bem, nesse mês de abril, né, a gente comemora o Dia Internacional da Dança, no dia 29. E aí, todo mundo que quiser conhecer a escola, eu vou estar aqui esperando vocês para conhecerem, para assistir uma aula, para conversar, porque é isso que eu gosto de fazer, né? Dançar e conversar sobre dança. Show, show demais. Muito obrigado, pessoal. A partir de agora, os meninos vão entrar aqui na aula de dança, vamos fazer um plié, um fouetté, vamos fazer tudo agora, beleza? Valeu, um abraço!